Oi, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês, amores? Hoje eu vim aqui para contar mais uma história para vocês, num formato bem diferente. Espero que vocês gostem. Logo, logo a gente vai melhorar tudo por aqui, tá? Logo, logo o canal vai crescer e a gente vai conseguir ter mais tecnologias à disposição. Enquanto isso não acontece, a gente vai aproveitando aquilo que a gente tem, né? Gente, falando um pouquinho do Itatinga, tá rolando esses dias na USP falando sobre a pandemia, como que ficaram as pessoas pós-pandemia, parte sexual. Pra quem tá ligado no que tá rolando, eu tô fazendo sexologia. Me formo agora em agosto, com certificado, tudo certinho. Antes eu tinha feito online, há alguns anos atrás, inclusive na pandemia eu estudei online. E aí agora eu tô estudando realmente numa escola, na CETEP, é uma escola bem legal. E o que me levou a chegar a querer estudar sexologia e tudo mais foi a vida. Inclusive o sex shop Novo Mundo Sexy, que vocês já conhecem. Hoje eu sei que eu tô sem maquiagem, não tô tão chiquetosa, mas eu quero contar um pouquinho pra vocês como foi a pandemia no Itatinga. Quando entrou a pandemia, eu tava trabalhando, eu trabalhava na Eclipse. E, gente, belo dia, começo de março, fecharam tudo. Simplesmente veio polícia, foi uma coisa bem louca, bem acelerada, e fecharam o Itatinga inteiro. Inteiro, inteiro, inteiro. Só que também estava fechado as rodoviárias. Pois é, as rodoviárias estavam fechadas. E eu lembro no dia que fechou tudo, eu tava com mais ou menos uns 10 lolis na casa. 10 lolis amigas que ficaram loucas, que não podiam ir pra casa, imaginem só. Imagina como é que a gente ficou, porque não tinha como. Eu era gerente da noite, tinha uma outra gerente maravilhosa de manhã. Eram vários gerentes que cobriam. Nós éramos em 4, se eu não me engano. Isso, eram 4 gerentes. Eu era gerente da noite e o Hugo também era gerente da noite. Vocês lembram do Hugo, né? Meu marido maravilhoso, que todo mundo adora, curtir, trocar ideia. O Hugo e eu cobríamos a noite e tinha outras 2 gerentes que cobriam o dia. De dia, eles até estavam deixando abrir devagarzinho. Chegava a noite, a polícia passava fechando tudo. Tudo, 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 tudo. Ninguém mais podia trabalhar. E na época, o nosso ganho dependia da gente poder trabalhar. Porque se a gente não se a gente não trabalhasse, não ia ter como a gente ter lucros. Não ia ter como a gente sustentar nossas filhas. Nessa época eu comecei a receber convites para voltar a trabalhar em hospital. Gente, sim, eu já trabalhei em hospital, em alguns hospitais aqui de Campinas e região. E foi legal a experiência, foi ótimo o tempo que eu trabalhei em hospital. Aprendi muita coisa, mas durante a pandemia, no começo da pandemia, eu fiquei com muito medo. Muito medo mesmo. Eu e o Hugo, a gente tomou ciência de que ia estourar uma pandemia no final de dezembro de 2018. Foi isso? 2018? Não, não foi 2018, foi no final de 2019. A gente ficou sabendo que ia estourar uma pandemia pelo pediatra da Duda e por alguns amigos meus da área da saúde que já sabiam o que estava rolando no mundo, né? E aí nós já ficamos em alerta, eu chorei bastante quando eu fiquei sabendo que era um vírus que tava rolando, que não tinha nome ainda, mas que era um vírus que... Vírus anda, gente. Vírus pra estar no Japão e vir pro Brasil é 2 segundos. E eu fiquei em pânico. Não vou negar pra vocês que eu fiquei em choque. Chorei pra caramba, fiquei bem arrasada, mas aí quando veio mesmo que falou lockdown, fecha tudo, a gente teve que fechar a boate. Só que tinham 10 lolis lá. Como é que a gente fazia? Deixava as amigas lá, presa? Não. A gente continuou indo e foi ficando com as meninas, acompanhando, pra dar apoio psicológico também, porque tava todo mundo abalado. Só que hoje, contando pra vocês,
O Itatinga fechou, o bairro inteiro, mal podia entrar, mal podia sair, mas, gente, a gente continuou trabalhando. E a gente continuou trabalhando todos os dias. Não tinha bar aberto em lugar nenhum de Campinas. Não tinha nenhum lugar que desse para as pessoas fazer nada na região inteira. Tava tudo fechado. O Itatinga parecia Silent Hill. Tudo fechado. E aí nós começamos a desempenhar técnicas para trabalhar. Usava álcool em gel, usava máscara sempre que possível. Não era sempre que dava, trabalhando à noite ainda. Tinha noite que a gente arrancava a máscara porque não aguentava mais, que estava apertando o rosto. Mas a gente trabalhou fielmente a pandemia inteira. A gente não parou, porque não tinha nem como parar. Nós não tivemos direito a auxílios, mas a gente foi se virando, foi trabalhando, foi desenvolvendo métodos de não ficar doente. Foi até nessa época ainda o Hugo não era gerente. Aí eu tive Covid. Gente, não foi fácil, não. Foi assustador. Eu amamentava na época a Elisa. E eu tive Covid. Tiveram meninas que tiveram sintomas. Aí a gente acabou colocando elas em quarto separado. A gente deu um bom jeito pra ninguém morrer. Graças a Deus do nosso time, ninguém morreu. Ninguém morreu. Eu tive Covid, aí o Hugo começou a trabalhar de gerente. Aí que ele começou a me cobrir como gerente na boate. E foi o que me salvou, porque se ele não fosse trabalhar, a gente não tinha dinheiro pra pôr na nossa mesa pras nossas filhas. Calma aí, gente. Olha o meu gato aqui, ó. Eu tenho gato, eu tenho peixes. E eles adoram chamar atenção. E aí, nós fomos trabalhando em cima do que dava. Tinha clientes que apareciam, sim. Homens, mulheres, gente que queria conversar. E aí, hoje em dia, parando pra pensar, assim, tinha gente que chegava lá contando que tinha acabado de perder, não pôde nem no enterro de algum parente que morreu de Covid. Tinha várias pessoas que eu conheço no hospital que estavam morrendo de Covid. Sabe, tava um negócio de louco. E aí a pessoa chegava lá chorando e tudo mais. As meninas acolhiam super bem. A gente deu apoio psicológico pra muita gente. Tiveram pais que chegaram lá e contando a história que a mulher tinha falecido, a esposa. E que tava ele sozinho com as crianças no mundo agora. E que o cara queria se matar e a gente ajudou. Tinha muita gente querendo se matar durante a Covid. E a gente deu apoio psicológico para as pessoas mesmo, assim, ó, com força. Porque a gente levava um pouco de alegria a mais para essas pessoas. Teve um senhor que chegou lá, e eu tenho certeza que foi dele que eu peguei Covid. Ele chegou lá e contou que tinha perdido a mãe de Covid e tudo mais. A gente ficou bem sensibilizada, a gente deu um apoio bem legal para esse senhor. Não foi no dia seguinte, eu acordei ruim. Acordei péssima e tive Covid. Graças a Deus eu tive uma vez só e passou, mas o Itatinga não parou. Mas a gente teve que ser bem esperta para conseguir trabalhar. Porque o risco que a gente estava correndo era muito grande, mas se eu estivesse no hospital eu estaria correndo risco maior ou pior. Porque daí eu estaria de frente com a guerra. Porque esse vírus que a gente teve e tudo mais no Brasil e no mundo foi uma guerra para todo mundo. Cada um teve suas guerras pessoais de não poder sair de casa. E aí nós saíamos para trabalhar, eu e o Hugo. Quando chegava em casa a gente tomava banho dos pés à cabeça, assim, tomava mal cuidado com as crianças. Que o nosso medo era as meninas pegarem o Covid. E aí nós trabalhamos fielmente. E foi legal. Foi bem legal, a gente apoiou bastante gente. E as minhas amigas lolis me acompanharam lindamente. Elas desempenharam muito bem toda a segurança que a gente impôs, tudo que a gente falou pra fazer, todo mundo fez, todo mundo cuidou. Limpava a máquina de som toda hora com álcool. Limpava o balcão com álcool o tempo inteiro. Passava álcool em todo mundo. E nós sobrevivemos. Graças a Deus. Ó, ainda essa semana eu vou gravar mais videozinhos pra vocês. Vou contar um pouco mais sobre as nossas rotinas.
E pra quem conhece, o Novo Mundo Sexy vai vir com novidades. Ainda essa semana eu já conto pra vocês, tá bom? Gente, eu só vou pedir pra vocês curtirem o vídeo, compartilha com a galera, fala pra geral como foi o Covid no Itatinga. Depois eu conto mais detalhes se vocês me pedirem. Um beijo, beijo, beijo. Amo vocês e vamos nos falando. Até!